Graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a mais um episódio de Personagens da Bíblia. E hoje nós vamos aprender mais sobre a história de Timóteo. Antes eu quero fazer menção de uma passagem bíblica que diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Filipenses, capítulo 2, versos 20, 21 e 22. Experiências dolorosas servem geralmente como portas para novas oportunidades. Até o apóstolo Paulo teve muito a aprender. Logo após sua decepcionante experiência com João Marcos, ele recrutou um outro jovem, Timóteo, para ser seu assistente. A forte personalidade de Paulo pode ter sido excessivamente difícil para João Marcos, naquele convívio cotidiano. Timóteo poderia facilmente ter enfrentado o mesmo problema, mas Paulo parece ter aprendido uma lição sobre paciência com seu velho amigo Barnabé. Como resultado, Timóteo se tornou um filho para Paulo. Timóteo provavelmente se tornou cristão depois da primeira viagem missionária de Paulo a Listra. Ele havia recebido de sua mãe e avó um sólido ensino judaico sobre as Escrituras. Por ocasião da segunda visita de Paulo, Timóteo se tornou um respeitado discípulo de Jesus. Ele não vacilou em unir-se a Paulo e Silas em sua viagem. Seu desejo de ser circundado já como adulto é um claro sinal de seu comprometimento. A mistura das raízes gregas e judaicas de Timóteo poderia ter criado problema em suas viagens missionárias, porque grande parte de seu público era formada por judeus que estavam preocupados em manter o rigor de sua tradição. A submissão de Timóteo ao ritual da circuncisão ajudou a evitar tal problema em potencial. Além das lesões geradas por suas raízes raciais mistas, Timóteo parece ter lutado contra um caráter naturalmente tímido e contra sua sensibilidade devido à sua pouca idade. Infelizmente, muitos que compartilham as características do caráter de Timóteo são rapidamente excluídos por serem considerados um grande risco caso lhes sejam atribuídas muitas responsabilidades. Pela graça de Deus, Paulo enxergou um grande potencial em Timóteo e demonstrou confiança nele, encarregando-o de importantes responsabilidades. Paulo enviou Timóteo como seu representante a Corinto durante um período particularmente tenso e difícil. Embora Timóteo tivesse sido aparentemente ineficaz naquela difícil missão, Paulo não desistiu dele. Timóteo continuou a viajar com o apóstolo. Os últimos retratos de Timóteo vêm das cartas mais pessoais do Novo Testamento, 1ª e 2ª Timóteo. O apóstolo Paulo, já com idade avançada, estava próximo do final de sua vida, mas seu desejo ardente de continuar sua missão não se apagou. Ele estava escrevendo para um dos seus amigos mais íntimos. Eles viajaram, sofreram, choraram e riram juntos. Compartilharam a intensa alegria de ver as pessoas responderem ao Evangelho e a agonia de ver o Evangelho rejeitado e distorcido. Paulo deixou Timóteo em Éfeso para supervisionar a jovem igreja que ali estava. Ele escreveu para encorajar Timóteo e dar-lhe as diretrizes necessárias. Estas cartas têm fornecido conforto e auxílio para outros incontáveis Timóteos ao longo dos anos. Quando você enfrentar um desafio que pareça estar além de suas habilidades, leia 1ª e 2ª Timóteo e lembre-se de que outros compartilharam a mesma experiência. Existem muitos pontos a serem fortes na vida de Timóteo.
Ele tornou-se crente durante a primeira viagem missionária de Paulo e se uniu a ele em suas outras duas viagens. Timóteo foi um cristão respeitado em sua idade, embora jovem. Foi um representante especial de Paulo em várias ocasiões, recebeu 2 cartas pessoais de Paulo e provavelmente conhecia Paulo melhor do que qualquer outra pessoa, tendo se tornado como um filho para o apóstolo. Mas também teve pontos fracos na vida de Timóteo que nós podemos destacar. Ele lutou contra uma natureza tímida e reservada. Permitiu que os outros o tratassem com desprezo devido à sua juventude. E foi aparentemente incapaz de corrigir alguns dos problemas da igreja em Corinto quando Paulo o enviou para lá. Mas Timóteo nos deixa grandes lições de vida. A juventude não deve ser uma desculpa para a ineficácia. Ele nos ensina que as nossas insuficiências e falta de habilidades não devem nos afastar de Deus, nem nos tornar indisponíveis para Ele. Timóteo era natural de Listra, foi missionário e pastor, era filho de Eunice, a sua avó era uma judaica chamada Lóide e o seu pai era grego. Foi contemporâneo de Paulo, Silas, Lucas, Marcos, Pedro e Barnabé. Timóteo deixa para nós um legado de grandes ensinos. E se você chegou aqui, você gostou dessa história, você pode ajudar esse canal fazendo um comentário, deixando um like. Não custa nada para você e é muito importante para nós, porque fazendo assim, você vai estar ajudando o canal a crescer e Deus vai te abençoar abundantemente no nome de Jesus, porque nós temos o privilégio de divulgarmos e propagarmos o Evangelho da Graça. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.